Boa tarde, crianças. Hoje daremos início às atividades de português. Semana 1 de maio. Aqui tem um novo cabeçalho, para colocar o nome completo. Número 1. Com o pessoal de casa, assista. Então tem um link, que a família vai clicar para ver a história de hoje. Depois, leia os versos do poema e circule as palavras que terminam com o mesmo som, ou seja, que rimam. Se as coisas fossem mães, de Silva Ortolfo. Se a lua fosse mãe, seria mãe das estrelas. O céu seria sua casa, casa das estrelas belas. Se a sereia fosse mãe, seria mãe dos peixinhos. O mar seria um jardim, os barcos seus caminhos. Se a casa fosse mãe, seria mãe das janelas. Conversaria com a lua sobre as crianças e estrelas. Falaria de receitas, pastéis de vento, quindins. Emprestaria a cozinha para a lua fazer pudins. Então, essa primeira atividade pediu que vocês circulassem nesse poema todas as palavras que rimam, Então, o que é um poema? O poema geralmente tem uma característica. Ele é composto de versinhos. Versinhos é cada linha desse aqui, como se fosse a frase. Cada linha dessa, se a lua fosse mãe, seria mãe das estrelas. É um verso. O céu seria sua casa, casa das estrelas belas. É outro verso. E assim por diante. E cada conjuntinho desses versos aqui, quando os versos se juntam, formam estrofes. Então, o poema tem essa característica. É feito por versinhos e o conjunto desses versos formam estrofes. Ele pode ter rimas ou não. Como a gente estudou na apostila passada do mês de abril, a rima caracteriza por palavras que terminam com o mesmo som. Como que eu observo rima em poema? Eu observo sempre as últimas palavras do versinho. Eu não olho todas as palavras que tem. Eu só olho as últimas palavras dos versinhos. Então, de cada versinho, eu vou olhar se a última palavra do versinho de cima rima com a última palavra do versinho de baixo. Então, o primeiro versinho terminou com a palavra estrelas e o segundo belas. Há uma rima aqui? Se tiver uma rima, você vai circular. Lembrando também que uma forma de verificar se há rimas é quando a palavra ela termina com o mesmo som ou com as mesmas letras, sílabas. Aqui no próximo, que é na próxima estrofe aqui, você vai verificar a última palavra desse versinho, que é peixinhos. E no verso de baixo, caminhos. Então, eu vou ver se esse rima com esse. Aqui eu vou verificar janelas, estrelas. Então, eu vou verificar se janelas rima com estrelas. Depois, se quindins rima com pudins. E você vai circular as rimas que você encontrar. Número 2. Circule de vermelho todas as vezes que encontrar a palavra mãe no poema. Quantas vezes a palavra mãe aparece no texto? Então, você vai caçar toda vez que a palavra mãe aparecer, você vai circular de vermelho. Então, eu aconselho, na hora que eu for circular as palavras que rimam, procurar uma outra cor que não seja o vermelho. Porque aí, quando você for fazer o número 2, você já sabe que você vai usar a cor vermelha para a palavra mãe. Depois que você circulou, toda vez que aparecer a palavra mãe, você vai vir no texto, vai contar e registrar o número aqui. 3. Escreva o nome de sua mãe bem caprichado. Então, aqui, com a ajuda de um adulto, você vai escrever o nome da sua mãe bem caprichado. 4. A palavra mãe começa com a letra M. Recorte, cole 5 figuras iniciadas com M e escreva o nome no caderno.
Então, a 4 você vai fazer no caderno, né? Vai procurar palavras que iniciam com a letra M, vai recortar essas palavras, essas figuras, na verdade, né? Figuras que iniciam com a palavra M. E depois, na frente dessas figuras, você vai escrever o nome de cada uma. Escreva outras palavras iniciadas com. Aqui nós temos um acróstico, ó. É o nome mãe, a palavra mãe, escrita de cima para baixo. Então, com M, vocês vão escrever alguma palavra que inicia com M, alguma palavra que inicia com A e alguma palavra que inicia com a letra E. Complete os versos do poema com as palavras que faltam. Se a lua fosse mãe, seria a mãe das... Você vai olhar o poema lá em cima, ver qual que é a palavrinha que está faltando e colocá-la aqui. Se a sereia fosse mãe, seria a mãe dos... Você vai completar aqui. Se a casa fosse mãe, seria a mãe das... E se a terra fosse mãe, seria a mãe das... 6. Circule as sílabas que formam o nome das figuras. Aqui tem 2 das, né? Aí pode riscar um. Então, aqui a gente tem a figura da sereia. Aí você vai procurar as sílabas que formam sereia. Vai circular. Depois, aqui nós temos a figura de um bico. Depois, nós temos de um café. Aqui nós temos de um peixe, aqui nós temos de uma fada, e aqui nós temos da lua. 7. Marque corretamente. O texto ao lado é uma história em quadrinhos, uma receita, um trava-língua. Então, aqui nós temos escrito bolo de milho, ingredientes. 3 ovos, uma xícara de leite, uma xícara de óleo, meia xícara de açúcar, uma xícara de flocos de milho, uma lata de milho e uma colher de fermento. Que texto é esse? Aí vocês vão marcar aqui a opção correta. Aqui nós vamos iniciar a atividade 2 da língua portuguesa de maio. Então, 1. Garotada, escreva seu nome completo e alfabeto no caderno. Circule de amarelo as vogais. Use as pautas do caderno como já foi orientado. Então, a número 1 você vai realizar no caderno. Escrever o seu nome completo, escrever o alfabeto e depois você vai circular de amarelo as vogais, tanto do seu nome como do alfabeto. Número 2. O pessoal de casa irá ler algumas palavras para você, que retiramos do poema. Se as coisas fossem mães, em seguida você fará o que se pede. Estrelas, mãe, fada, cadeira, peixinhos, pai, cozinha, água. Letra A. Escreva em seu caderno as palavras que estão dentro do retângulo em destaque, uma debaixo da outra, e à frente de cada uma, registre quantas letras elas possuem. Então, na letra A, você vai copiar essas palavras, uma debaixo da outra, e na frente você vai contar quantas letras tem e vai colocar o número na frente. Letra B. Circule a primeira e a última letra de cada palavrinha. Então, depois de copiar e contar quantas letras tem, você vai circular a primeira letra e a última letra de cada palavrinha dessa aqui no seu caderno. C. Circule de vermelho a menor palavra. 3. Recorte as palavras que fazem parte da capa de um livro e cole no lugar certo. Então, parte da capa de um livro. Aqui nós temos a capa de um livro
Aqui nós temos o nome, Silvia Ortoff. Aqui está escrito se as coisas fossem mães. Aqui tem o nome Ana Raquel. Então, eu tenho aqui autora, ilustradora e título. Você vai recortar cada um desse e colocar no lugar certo. Então, eu tenho Silvia Ortoff. Silvia Ortoff é a autora da história? É o título da história ou é a ilustradora da história? Então, você, de acordo com o vídeo que você viu, que a professora enviou no grupo, você vai colocar cada palavrinha no seu lugar. Se as coisas fossem mães, é o nome da autora? É o nome do título do livro, da história? É o nome da ilustradora? E Ana Raquel? Ana Raquel é quem? A autora, ilustradora ou é o título da história? Quem prestou atenção vai acertar tudo. 4. Atenção para a leitura das palavras das 4 listas abaixo que o pessoal de casa irá ler para você. Então, letra A. Descubra a única palavra que é diferente em cada lista e a circule. Letra B. Marque a primeira palavra da lista com uma estrela e com um triângulo a última palavra. Então, nesse primeiro conjunto eu tenho mesa, mala, melado, mãe, foca. Então, pediu para você descobrir a única palavra que é diferente em cada lista e circular. Qual que é a única palavra que está diferente nessa lista? O que eu posso notar? Nessa lista, todas começam com M, né? Pelo menos a maioria começa com M. Eu tenho mesa, mala, melado, mãe. E eu tenho foca. Foca começa com M? Então, você vai olhar qual que é a palavra diferente e vai circular. Depois, pedi para você marcar a primeira palavra na lista. Qual que é a primeira palavra dessa lista? Você vai marcar com uma estrela. E a última palavra dessa lista você vai marcar com um triângulo. Próxima lista: chaleira, beleza, barco, beija, bruxa. O que tem em comum com a maioria das palavras? Tem uma palavrinha diferente, você vai circular. Próxima lista: janelas, jardim, estrelas, joelho. Vai fazer a mesma coisa também com esse grupo, achar a palavra diferente. Família, mãe, feijão, foca, fada. A mesma coisa. E não esqueça de fazer uma estrela nas primeiras palavras e triângulo nas últimas. 5. Troque a vogal e descubra 2 palavras. Registre e leia e desenhe. Então, aqui você vai trocar a vogal. Você vai colocar uma vogal aqui e descobrir uma palavra. Você vai registrar ela e vai desenhá-la aqui embaixo. Então, você vai completar com alguma vogal. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Aí você vai completar, vai formar uma palavrinha. Você vai copiá-la novamente aqui. E aqui embaixo você vai desenhar o que você escreveu. Aqui você vai completar com outra vogal. Não é a mesma que você completou aqui. Aí você vai completar com uma outra vogal. Vai escrever a palavra novamente aqui na frente. E embaixo você vai desenhar o que você escreveu. 6. Complete as palavras com as vogais faltosas e tente lê-las. Então, aqui nós temos o desenho de uma fada.
Tá, dá. Qual é a vogal que está faltando aqui? Aí você vai completar. Aqui nós temos café. Café. Vai completar com a vogal faltosa. Aqui nós temos bicó. Aqui nós temos peixe. Peixe. E aqui nós temos boló. Aqui nós temos faca. Aqui nós temos teia. Aqui nós temos porta. Aqui nós temos quadro. E aqui nós temos mesa. Bons estudos, turminha. Até mais.